Olá pessoal, eu sou o Wesley, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Vagando Divagando. E no vídeo de hoje, como vocês puderam ver pelo título, eu vim dar minhas impressões finais sobre a adaptação da Apple TV Plus de Pachinko. Mas antes de começar o vídeo, lembro a vocês de se inscreverem no canal caso ainda não sejam inscritos, deixem um comentário, um joinha e compartilhem esse vídeo com os amigos para que Vagando Divagando continue chegando às mais pessoas. E eu já adianto para vocês, para que mais pessoas possam conhecer essa adaptação incrível de Pachinko. Então vamos lá, partir para o vídeo. Se vocês acompanham aqui o canal, sabem que eu já fiz um vídeo falando sobre as minhas primeiras impressões de Pachinko, sabem o quanto eu achei incrível, principalmente o primeiro episódio, o segundo e o terceiro também são episódios excelentes, e depois daquele vídeo ali, eu, claro, assisti o restante, e esse vídeo está saindo até com um certo atraso, porque eu demorei um pouco para terminar de assistir a série. O vídeo, na verdade, está saindo acho que umas 2 ou 3 semanas após a estreia do último episódio. Esse vídeo aqui eu nem vou entrar tanto em muitos detalhes novamente, porque eu mantenho muitas das minhas opiniões sobre Pachinko que eu falei lá no primeiro vídeo, no vídeo de primeiras impressões, principalmente das atuações e do nível absurdo, a qualidade absurda de produção, trilha sonora e apresentação de personagens, as escolhas narrativas da série. Então eu vou falar, claro, um pouco sobre isso, mas eu acho que esse vídeo até vai ser um pouquinho mais rápido, porque eu vou passar por cima, vamos dizer assim, do que eu achei em geral dos 8 episódios que eu assisti de Pachinko. Como eu já deixei claro, a adaptação de Pachinko é incrível, é extremamente fiel, tem um nível de produção que eu confesso que eu não esperava que seria nesse nível, a qualidade, a escolha dos atores para os personagens. Então, claro, o Pachinko, o livro, ele tem como seu destaque os seus personagens, e a série conseguiu transmitir isso de maneira magnífica, eu posso dizer assim, porque de fato é como se os personagens que a gente imaginou no livro tivessem de fato tomado forma ali na tela da produção da Apple TV Plus. Acho que uma das escolhas mais certeiras e emocionantes foram, como já falei lá no primeiro vídeo de primeiras impressões, foi a escolha da atriz para fazer a Sunja quando criança. O primeiro episódio da série, na verdade, ela absolutamente brilha, rouba a cena nesse episódio. E as outras duas atrizes, a Sunja jovem, que é a atriz que a gente mais vê junto com a outra atriz que interpreta ela já quando idosa, as duas também fazem um trabalho incrível. Então o acerto da Sunja, o acerto dos outros personagens, o Isaac, o Kohanso, que é o pai do primeiro filho da Sunja, e todos os demais personagens, todo o núcleo ali da família da Sunja é uma escolha absurda em questão de qualidade. E o que falar da fidelidade em si? Eu acho que a trama de Pachinko ela é bastante fiel ao que a gente viu no livro, e ainda assim os roteiristas, os diretores, eles escolhem tomar alguns caminhos originais para trazer algum dinamismo à exibição dos episódios da série. Eu acho que de vez em quando tem alguns problemas em relação a isso, e eu acho que são problemas que saem do livro e vão para as telas. Ela não transcorre de forma linear como é no livro, então a gente vai acompanhar como é a vida que a Sunja está levando quando ela chega ao Japão, assim como a gente vai acompanhar como é que a família dela se desenrolou. E essa trama mais centrada no presente, ela é focada principalmente no Solomon, que é o neto da Sunja, e as coisas que ele está passando na vida dele, a questão do sucesso na carreira, as coisas que ele fez ou deixou de fazer no passado, e até mesmo os problemas do livro saem nessa adaptação da Apple TV Plus. E eu acho que o maior problema do livro, como eu já falei para vocês, é a questão do núcleo do próprio Solomon e das coisas que acontecem nele. E ainda que a finalização desse núcleo do Solomon no livro e também na série seja extremamente emocionante, o desenvolvimento dela é um pouco chato e até destoa um pouco do restante da obra, seja no livro, seja na série, porque a grande maioria dos episódios são episódios bem emocionantes, mas o núcleo do Solomon, principalmente quando ele aparece, é um pouco chato, é um pouco até mesmo sem carisma, talvez seja o personagem mais sem carisma do elenco. E eu não sei se é questão do ator. Eu confesso a vocês que eu não tenho total certeza se o personagem era tão faltava tanto carisma nele assim também no livro, mas eu sei que na série ele
tem os mesmos problemas que eu tive em questão de identificação com o livro, mas a finalização desse núcleo é igualmente emocionante. Como eu me emocionei no livro, eu me emocionei com a finalização dele aqui na série. E vocês sabem do que eu tô falando, que é aquela questão lá, para quem leu o livro, do Solomon com a Hannah. Mas óbvio, o restante continua incrível, continua emocionante. Praticamente todos os episódios eles têm alguns momentos emocionantes. O melhor episódio da série eu diria que seria o episódio 1, o primeiro episódio, porque é uma forma incrível de apresentar essa história. Mas eu diria que o episódio 7 ele também está muito próximo a isso. E isso sendo algo bem original da série. Eu não lembro se o contexto de tudo que está acontecendo no episódio 7 chegou a ser citado no livro, mas foi uma forma incrível. É um episódio que ele foge um pouco do ritmo dos episódios anteriores e do último episódio da série, mas faz isso de uma maneira incrível. E assim, eu vou falar um pouco de detalhes sobre o que é esse episódio. Esse episódio ele se passa durante um dos grandes desastres naturais da história do Japão, que foi o grande terremoto de Kanto, da região de Kanto, que afetou principalmente Tóquio, se eu não me engano, mas se espalhou para outras regiões do país e foi um dos grandes desastres naturais do Japão. Mais de 100 mil mortos, e muitas dessas mortes aconteceram por conta de grandes incêndios que basicamente tomaram conta da cidade. E isso aconteceu porque foi mais ou menos no horário do almoço ali, quando as casas estavam com fogos acesos por conta de fazer comida, fazer almoço, por exemplo, e por conta do terremoto, o fogo se espalhou, os fogos se espalharam. E é uma situação triste na história do Japão e o episódio adapta justamente isso. É um episódio que trabalha esse passado do Kohanzo, mostra o passado dele e como ele se tornou, na verdade, como ele começa a se tornar quem ele é no presente da história. Mas também serve muito como uma homenagem aos mortos nesse grande desastre, que muitas vezes até mesmo eu não conhecia, não tinha conhecimento do que tinha acontecido. Quando eu estava assistindo o episódio, eu estava vendo aquilo, aí eu fui imediatamente procurar, porque o episódio ele não dá um contexto ainda no início do que está acontecendo, mas antes mesmo do final do episódio eu já procurei contextualizar melhor o que estava acontecendo e foi quando eu descobri isso sobre esse grande desastre na região de Kanto. No fim do episódio eles falam isso, de tudo o que aconteceu. E é um episódio absolutamente fantástico, está muito próximo ao primeiro episódio da série em questão de qualidade, mesmo que seja original da adaptação, mas é um trabalho absolutamente incrível. Então é um episódio que eu recomendo muito que vocês assistam com bastante atenção, com bastante carinho, porque é um episódio muito bonito, assim como é toda a série de Pachinko. E aí eu poderia falar outro monte de coisas que eu já falei para vocês no primeiro vídeo, mas como eu falei, eu não vou entrar mais em muitos detalhes, porque basicamente todas as opiniões que eu tive lá no primeiro vídeo eu mantenho para esse segundo vídeo. É uma adaptação excelente, ela tem seus problemas de ritmo em alguns episódios, então ela é um pouco mais lenta, ela não adapta todo o livro, na verdade ela adapta mais ou menos até por volta da metade, vamos dizer assim. É até estranho porque a obra vai ter sim uma segunda temporada, porque faltam coisas a serem adaptadas ainda, mas eu quero saber, eu tenho alguma curiosidade para ver como é que vai ser resolvida essa questão do Solomon, porque basicamente a trama dele é a trama que quase encerra o livro. Eu acho que tem alguma coisinha após isso, mas é muito próximo à finalização, então não tem muita coisa além disso. Mas eu tô curioso para ver o que é que eles vão fazer de original em relação a isso. Eu tô, claro, curioso para ver algumas das partes mais emocionantes do livro adaptadas na segunda temporada, que eu acho que não tem data ainda, mas já tem renovação a série. Ela é uma série excelente, ótima trilha sonora, ótimas atuações, uma fotografia incrível. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês se animem de assistir Pachinko. Vão lá, assinem a Apple TV Plus, é apenas R$ 9,90 por mês. Vale muito a pena, é uma série excelente, é uma série emocionante. Também vão lá ler o livro publicado pela Intrínseca, que também vale muito a pena, emociona igualmente ou até mais. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Lembra vocês de se inscreverem no canal caso ainda não sejam inscritos, deixem um comentário, um joinha e compartilhe esse vídeo com os amigos
para que o Vagando Divagando continue chegando a mais pessoas. Por hoje é só, pessoal. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.